Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma declaração feita pelo ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Silvio de Almeida, filósofo brasileiro, e ele fez uma declaração muito interessante, muito importante sobre a questão das drogas, tá? Ele deu uma entrevista para a BBC e disse, dentre outras coisas, que é a favor da descriminalização das drogas no Brasil, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje, falar sobre, né, vai narrar aqui um trecho da fala dele, um trecho rapidinho aqui, e vamos fazer alguns comentários sobre essa questão, fazendo uma reflexão filosófica também, aquilo que a gente sempre faz aqui, uma comparação com outros dados e tal, e também algumas dicas de livros. Beleza, pessoal? Então, o Silvio de Almeida, ele é ministro, como eu falei, né, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, e ele está dizendo que ele é a favor da legalização das drogas, né, da descriminalização das drogas, e ele está defendendo que o STF julgue uma ação que está parada desde 2015 lá, e que analisa justamente esse processo, né, de descriminalizar as drogas. Ele deu essa declaração ontem ou anteontem, e é muito importante, eu acho assim, um avanço fantástico, né? É surpreendente, inclusive, vir de uma figura do governo, né? Porque mesmo os governos de esquerda, que têm uma pauta mais progressista, né, e tal, sentem dificuldade de fazer esse tipo de declaração e esse tipo de debate também, porque nós vivemos no Brasil, que é um país ainda muito hipócrita, né, e moralista com relação a algumas questões que são, né, já tratadas em outro nível em alguns lugares do mundo, né? A gente vai falar também disso no vídeo. Então, quer dizer, surpreendente, achei muito bacana o Silvio de Almeida ter tomado essa atitude e acho, inclusive, bem adequado, bem legal que tenha vindo de uma figura como ele, porque é um negro, né? E é filósofo, enfim, professor e tal. E o fato de ele ser uma figura negra, né, um sujeito negro, isso gera uma grande legitimidade para ele, né, porque a imensa maioria da massa carcerária brasileira é negra, né, e muita gente presa por drogas, a gente vai falar disso também. Então, quer dizer, isso tinha que vir de uma pessoa como o Silvio de Almeida, né, para poder não ser, enfim, não ser jogado fora de maneira absoluta, né? É evidente que isso gerou críticas da oposição, porque a gente tem uma direita brasileira, né, uma direita conservadora, que está aí, né, num certo protagonismo aí nesse lado da política, e a gente também vai citar aqui algumas declarações da direita para ver, né, como é que esse debate foi se encaminhando, tá? E aí vale falar sobre o sistema carcerário brasileiro, né? A gente tem no Brasil uma população carcerária de 837 mil presos. É um dos países com mais pessoas presas no mundo, né? E, enfim, desses 837 mil presos, sabe quantos estão presos por drogas, ou por uso, ou por tráfico de drogas? 30%. Ou seja, 250 mil presos no Brasil estão na cadeia por conta de drogas. E o que o Silvio de Almeida defende, e toda essa corrente progressista defende também, é que essas pessoas não deveriam estar presas, né? Deveriam estar soltas na rua, enfim, e o processo deveria se encaminhar a partir de uma perspectiva de saúde pública. Agora, então, vamos descrever aqui a fala dele, né, a resposta dele a essa questão, para depois fazer um comentário, tá? A BBC diz o seguinte, ó, o senhor é a favor da descriminalização das drogas? E aí o Silvio de Almeida responde o seguinte, sou a favor, a guerra às drogas é um prejuízo mortal. A guerra às drogas, né, é muito pior do que qualquer outro efeito que se possa imaginar. Nós temos que pensar seriamente nisso, com responsabilidade, com cuidado, mas eu acho que a guerra às drogas, a forma como se combate as drogas no Brasil, causa um prejuízo irreparável na nossa sociedade. Então, já vale dizer que quando ele diz que
a guerra às drogas é muito pior do que qualquer outro efeito que se possa imaginar, a gente já percebe uma diferença clara da perspectiva da direita para a perspectiva da esquerda, né? Porque o que ele está dizendo é que a guerra às drogas, do ponto de vista mais amplo, ou seja, da sociedade como um todo, ela gera efeitos muito piores do que qualquer uso particular da droga, né? Porque a cabeça da direita, como é uma cabeça privatista, individualista, né, e tudo mais, a tendência da direita é pensar sempre no caso particular. Não, o sujeito está ali, vai, né? E aí não é à toa que na fala deles você percebe nitidamente isso, quando eles dizem: não, isso está estragando as famílias brasileiras, né? Eles estão preocupados com a família, ali, com esse núcleo pequeno que é a família, e não com a sociedade de maneira mais ampla. E aí a população carcerária aumenta gigantescamente, e isso gera uma série de efeitos em cadeia que são problemáticos, né? Por exemplo, a transformação de algumas pessoas que entram ali meramente por uso da droga, né, em criminosos profissionais, porque as cadeias no Brasil, infelizmente, são universidades do crime. Isso aí é muito evidente, a gente sabe disso, e a própria direita diz isso, né? Então, esse é um efeito social problemático das drogas que não comparece na mentalidade da direita, que pensa de maneira imediatista, né, na punição estrito sensu, na vingança, no Estado como uma figura que está ali se vingando dos indivíduos, né, e encarcerando as pessoas. Para além disso, ainda na questão penitenciária, eu fui pesquisar, vou deixar os links para vocês aqui, tá? Existe uma carência no Brasil de 312 mil vagas nos presídios brasileiros. Ou seja, desses 837 mil presos, 312 mil estão ali encaixotados e amontoados em cima dos outros porque não tem vagas, né, as vagas necessárias para poder encarcerar essas pessoas todas, né? Então, essas pessoas que estão presas por drogas, são 30%, 250 mil pessoas, não apenas estão ali, né? Se a gente tivesse uma legislação de drogas mais contemporânea, essas pessoas não estariam presas, elas estariam produzindo, vivendo na sociedade ou usando drogas, né? Isso é um problema de cada um. E aí entra também uma outra diferença, que é a diferença de uma perspectiva, inclusive, que mostra que a esquerda, em grande medida, é mais liberal do que a direita. Ainda que a direita seja neoliberal na economia e tal, né? Mas nessa questão das drogas especificamente, por uma questão curiosa aí que vale a pena a gente pensar, né? E o debate social serve para isso. Por que especificamente nessa questão das drogas a direita é radicalmente conservadora, mesmo os neoliberais mais soltinhos, né? Enfim. E isso comparece também quando a gente analisa os Estados Unidos, por exemplo, né? Os Estados Unidos, você olha lá, eles têm uma ideia de liberdade de expressão, por exemplo, que é radicalmente aberta, né? A fala do Glenn Greenwald aqui no Brasil mostra bem isso, né? Ele defende, inclusive, manifestações nazistas, né? Ku Klux Klan e tal, porque aquele monarca também tem essa perspectiva, porque baseado naquela coisa dos Estados Unidos de não, liberdade de opinião tá acima de tudo, né? Inclusive existe Ku Klux Klan lá até hoje, e eles toleram isso graças a esse apego a essa ideia de liberdade de opinião, né? Porém, isso não se configura da mesma maneira com as drogas. Uma coisa muito curiosa isso, né? E aí a massa carcerária dos Estados Unidos é a maior do mundo, né? Imensa maioria de negros, né, que na verdade são aqueles que vendem a droga, né? Porque os usuários de classe média e os usuários de classe rica, né, eles não vão para a cadeia por droga, né? Nenhum rico que usa drogas, que nem se entope de cocaína, se fecha na sua mansão, enche ali o pulmão de cocaína, ou o cérebro de cocaína, ele não vai preso, né? Então essa visão moralista que existe nessa direita conservadora brasileira, ela é ingênua, estúpida e antipragmática, inclusive, porque não resolve o problema, né? A gente tem uma política antidrogas encarcerante no Brasil e os presídios só aumentam. Isso significa que esse tipo de atitude, de atividade, não para, ele aumenta, né?
ou seja, significa que essa lógica carcerária que a gente está vivendo no Brasil, né, desde há muito tempo, ela não funciona, né? Enfim, e aí o Silvio de Almeida, ele levanta uma questão que ele diz o seguinte, ó, isso tem que se transformar numa questão de saúde pública. Eu cito sempre aqui o documentário do Michael Moore, né, que é O Invasor Americano, e ele vai em vários países da Europa, dentre eles Portugal, que está já com uma legislação de descriminalização das drogas há mais de 10 anos, né? E o Nuno Capaz, que era na época lá o ministro das drogas e tal, ele também dá essa declaração dizendo que é uma questão de saúde pública, porém há que se, né, desenvolver essa ideia de maneira mais específica para que não fique nenhum tipo de, enfim, de mal entendido, né? Porque dizer que é uma questão de saúde pública não significa dizer que o Estado tem o direito de intervir na vida das pessoas, não é essa a questão, né? O que acontece é que as pessoas têm o direito ali de usar as drogas e tal, enfim, da maneira que quiserem, sem prejudicar ninguém, desde que não prejudiquem ninguém. Porém, se interessarem, né, por algum tipo de tratamento, o Estado fornece esse tratamento pela via da lógica pública, né? E aí, obviamente que isso está ali junto com campanhas, né, para poder mostrar os efeitos das drogas no organismo, o efeito das drogas na vida da pessoa e tal, mas isso fica a critério de cada um, né, a partir de uma perspectiva mais contemporânea, né? Enfim, e aí isso distingue então a direita da esquerda, né? Porque a direita tem uma visão radicalmente moralista com relação a isso, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? Enquanto que a esquerda consegue enxergar a complexidade mais ampla da história, como eu já falei aqui no início do vídeo, né? E aí o Silvio de Almeida diz ainda, na entrevista, que eu vou deixar o link para vocês aqui, que essa coisa de que existe essa ideia de que os direitos humanos existem para defender bandidos, né? Isso é um grande equívoco, né? Existem vários projetos aí para poder proteger os policiais, por exemplo, também, inclusive as câmeras que estão sendo aí agora, né, muito debatidas, tanto no governo de São Paulo quanto agora no governo federal também, elas estão funcionando no sentido de proteger os policiais e diminuir a morte de policiais também, né? E aí o Silvio de Almeida diz que isso, né, essa associação dos direitos humanos com os bandidos é desinformação política, é um pouco a história do Brasil, que é sempre o autoritarismo ali vigorando, né, e a desigualdade econômica, tá? E acho também, antes da gente passar aqui para um outro ponto, vale também dizer o seguinte, existe uma outra coisa que é bem característica e que distingue bem também o pensamento da direita do pensamento da esquerda, nessa coisa dos presídios, das pessoas presas, né? Uma forma que alguns direitistas têm de ofender o Lula, por exemplo, é dizer que ele é um ex-presidiário, né? Como se ser ex-presidiário fosse, né, alguma coisa que, enfim, te desmerece de maneira eterna, né? É a perspectiva, e isso é muito importante perceber isso, porque isso denota o quanto que a direita brasileira vê a prisão, vê o sistema carcerário como uma vingança contra a pessoa e uma vingança eterna, né? Não adianta, o sujeito pagou a pena, mas ele é um ex-presidiário, entendeu? Isso é justamente a lógica, né, imediatista e meio que, né, pensando muito mais com a emoção do que com a reflexão, e isso gera, evidentemente, uma visão da lógica toda como uma lógica, como uma situação de vingança, né? E, na verdade, o presídio, o sistema prisional, a pena que a pessoa paga ali na prisão e tal, devem servir de maneira mais ampla para ressocializar a pessoa, né? Então, o sujeito, sei lá, né, cometeu um crime qualquer, ele tem que ser punido, ele tem que passar pelo processo prisional, tudo mais, mas ele tem que sair dali melhor do que ele entrou, né? E isso não acontece no Brasil. O sistema prisional no Brasil é muito ruim, né? É violento, né? É baseado numa lógica de vingança, e o sujeito não entra ali mediado, né, por uma lógica institucional que visa para ele uma ressocialização. Não, ele entra ali para ser agredido, para ser, né,
E não estou aqui dizendo que, né, que a pessoa merece, né, porque o outro dia aquele retardado lá que falou bobagem a respeito dos escravos, né, das pessoas escravizadas, né, o contrário de ser escravizado para ele é o Hotel 5 Estrelas. Então, e é isso que você vê na fala do Bolsonaro, por exemplo, quando ele comenta os presídios, né? Tem uma entrevista dele da época da campanha, antes da campanha de 2018, ele gritando: quer o quê? Quer dar Hotel 5 Estrelas, ou enfim, né, spa, alguma coisa do tipo ali para esses bandidos? Merece, tem que se ferrar mesmo. Quer dizer, né? É uma cabeça idiota, né? Um sujeito imbecil que pensa ali com o esgoto da cabeça e ele não tem a menor capacidade de estudar a história da questão, fazer uma análise comparada, perceber ali que o negócio não funciona, que as taxas de reincidência, por exemplo, são altíssimas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E tudo isso é feito a partir de ciência, né? A partir de estatística, a partir de um debate ali que vai ponderando, né, os efeitos das experiências que são feitas e se funciona ou não. Então, quer dizer, todo esse tipo, a fala do tal do deputado lá do trabalho escravo, a fala do Bolsonaro, a fala, né, enfim, essa perspectiva da direita de vir, tudo isso demonstra o quanto a direita brasileira, em sua grande maioria, salvo exceções, é imediatista e vingativa, né? E isso não resolve a questão do ponto de vista mais complexo, tá? E aí, pessoal, continuando aqui para a gente finalizar, né? Tem as falas dos deputados da direita, né? Que já criticaram o Silvio de Almeida, já estão usando isso, né? Para poder tentar capital com o seu eleitorado conservador, né? O deputado federal delegado Ramagem, do PL do Rio, que dirigiu a ABIN do Bolsonaro, disse: descriminalização de drogas e desencarceramento, pilares para o caos da sociedade, né? Enfim, não disse nada com nada, né? Só palavras ao vento, né? O deputado Carlos Jordi, do PL do Rio, disse o seguinte: depois de descriminalizar as drogas, o governo Lula vai regulamentar a profissão de ladrão de celular. Quer dizer, essa gente não tem o que dizer, não tem um debate assim, um pouco mais sério, fica jogando piadinha, conversa fora, né? E essas bobagens que a gente está cansado de escutar já nos últimos anos. O deputado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, criticou o Silvio de Almeida no Twitter e olha só, acrescentou uma foto embaixo do Lula com aquele boné do CPX, né, que é o Complexo Alemão. Né? Essa questão do boné já foi esclarecida há muito tempo, né? CPX é Complexo Alemão, né, e não nenhum tipo de facção criminosa. Mas os bolsonaristas, eles são ou estúpidos ou então pilantras a ponto de saber que muitos bolsomínios não têm memória, né? As campanhas aí, os últimos anos, né, a gente cansa de ver isso. Os bolsominions daqui a pouco estão compartilhando uma fake news de 2 anos atrás que já foi desmentida, né? Porque a memória deles é muito frágil, né? E aí é muito fácil pegar um negócio que já foi esclarecido e usar aquilo ali como se fosse, né? Ele está tentando ali jogar o Lula numa posição de, né, favorável aos bandidos e tal, quando esse negócio já foi esclarecido. Então é esse tipo de reação que a direita brasileira tem, né? E que não contribui em nada para o debate, né? E aí, enfim, deixei um link aqui também para vocês do Conjur, que é um site da Justiça Brasileira, dizendo que, né, uma informação que eu já passei aqui, que é de que 30% dos encarcerados estão presos por crimes envolvendo drogas, e esse número nos presídios femininos dobra, tá? São 62% as presas que estão ali na cadeia por drogas, né? Então, quer dizer, isso diminuiria mais ainda os presídios femininos. No Brasil, a gente teve o Dia Internacional da Mulher ontem, né? Então isso contribuiria para poder diminuir bastante a massa carcerária feminina no Brasil, se esse debate conseguir ultrapassar essas barreiras, né, morais que existem no Brasil, tá? E aí, para finalizar, pessoal, só aqui mais um dado para a gente passar para os livros rapidinho aqui, tá? Existem várias experiências no mundo, vários países no mundo que descriminalizaram as drogas na última década, né? Nos últimos 15 a 10 anos para cá, tá? Então, Croácia, Equador, Argentina, México, Camboja,
Bolívia, Tailândia. Tailândia em 2022 agora descriminalizou a maconha, né? E aí algumas experiências mais conhecidas, né? O Uruguai legalizou o cultivo, a venda e a distribuição da maconha em 2013, tá? Os Estados Unidos têm uma lei federal que proíbe, mas o Washington e o Colorado liberaram, que são 2 estados americanos, liberaram a compra e a venda da maconha, tá? E 23 estados, né, os Estados Unidos têm 50 estados, a metade mais ou menos ali dos Estados Unidos, permitem o uso medicinal da cannabis, que é uma discussão também que é feita aqui já há muito tempo e que é difícil de passar por conta do conservadorismo brasileiro, tá? E olha só que surpreendente, fui pesquisar aqui a Coreia do Norte, né? Olha só, hein? A maconha é liberada na Coreia do Norte. Para vocês verem, em termos de legislação de drogas, a gente está mais comunista do que ou mais comunista, né? Não é a palavra, mas enfim, mais conservador do que a Coreia do Norte, né? Olha só, hein? Que coisa. Portugal já citei, né, que está liberado desde 2001, na verdade, são já 22 anos aí de experiência de descriminalização das drogas. E na Suíça o consumo da maconha está liberado desde 2013 também, tá? E agora tem países já que têm penas pesadas, né? Alguns países condenam a pessoa à morte, né? É o caso da Malásia, por exemplo, né? Se você tiver com mais de 7 gramas de maconha ou 14 gramas de heroína, você é condenado à morte na Malásia. Olha só que bizarro, né? Na China também, né, tem pena de morte para tráfico de drogas. E em outros países como Vietnã, Arábia Saudita dos amiguinhos do Bolsonaro, né? Singapura e Indonésia, né? São países ali mais para o Sudeste Asiático, países que têm, né, uma lógica um pouco mais próxima do islamismo, e isso, né, dificulta mais ainda o debate, né? Então, pessoal, é isso, tá? A discussão é essa, vamos torcer aí para o Silvio de Almeida conseguir, né, levar essa discussão adiante para a gente poder ver aí avanços, né, e a gente conseguir não só desmoralizar, né, essa discussão das drogas no Brasil, para poder isso ser visto de maneira um pouco menos idiota, né, e ao mesmo tempo também diminuir radicalmente aí a massa carcerária, né, porque realmente é um absurdo, 250 mil pessoas presas ou por, enfim, uso da droga ou tráfico da droga. Quer dizer, porque o cara, quando ele é preso por tráfico de drogas, ele está preso porque alguém comprou a droga dele. Então, ou você substitui isso por uma lógica estatal, por uma lógica ali ou de um comércio mesmo da coisa, né? E que ele possa participar, vendendo, de repente, ali participar no processo da coisa, né? Ou mais, porque a questão é muito simples, Você prende um traficante de drogas e aí tem um dia inteiro de noticiário sobre aquilo, operação policial na favela não sei aonde, prende um traficante, mata 2, etc, etc. E aí o sujeito dá uma entrevista, fica famoso, é um policial, exemplo. Essas figuras tipo da Atena e semelhantes ali fazem, né, uma grana alta em propaganda falando bobagem sobre isso, e no dia seguinte tem outro traficante no lugar daquele cara fazendo o mesmo trabalho, ou seja, né, jogando de maneira cuspida e escarrada na cara do Datena e de outras figuras dessa aí, que não adiantou bosta nenhuma prender o traficante. Então, quer dizer, adianta isso? A gente ficar chovendo no molhado, dando murro em ponta de faca, né? E não resolve o problema, porque o problema está em outra esfera, né? É uma questão muito mais ampla do que isso, tá? Para ajudar a desmistificar um pouco essa questão, a literatura pode ajudar, né? E a filosofia também, e a literatura eu vou deixar alguns exemplos aqui especialmente de artistas que entraram em contato com a droga, né? E que as pessoas podem acessar isso, tá? O Caetano Veloso, por exemplo, no Verdade Tropical, tem um capítulo aqui no qual ele faz uma reflexão muito interessante sobre a experiência dele com a ayahuasca, né, que é uma droga, se não me engano, da Amazônia, né? E, enfim, ele faz uma descrição bem interessante aqui, bem inteligente, como é de praxe no Caetano,
sobre os efeitos dessa droga, né? E, enfim, tudo isso pode ensinar muita gente a entender que a droga não é meramente ali um pecado, com esse moralismo idiota e tosco que a gente tem no Brasil, ainda empurra as pessoas a acreditarem, tá? Então, dica primeira aqui do Caetano. E tem outros artistas, vários artistas, né, que esse contato com a história dos artistas que usaram drogas e produziram obras brilhantes, né, pode também desmistificar um pouco isso, tá? Então deixo aqui, por exemplo, né, tá aqui, ó, A Queda da América, livro de poesias do Allen Ginsberg, né, que é um poeta dos beatniks americanos, né? Enfim, tem um filme, inclusive, sobre eles. Depois eu vou deixar para vocês aqui o link do trailer também. Não sei o que, de um crime. Agora eu esqueci o nome, mas eu vou deixar aqui para vocês o link, tá? Versos de um crime. Arthur Rimbaud também, né? Poeta também, francês. E, né, ele conta aqui também algumas experiências dele com as drogas. Tem a Amy Winehouse também, né, a cantora, né, enfim, vários artistas que a gente pode estudar. E o Charles Baudelaire, né, tá aqui os pequenos poemas em prosa. Ele fala muito também sobre a questão das drogas, né, e sobre essa conexão das drogas com, enfim, uma experiência mais ali, enfim, de entorpecimento enriquecedor em certo nível, né? É óbvio que eu não estou defendendo aqui o uso da droga, tá? Eu já fui radicalmente contra drogas na minha vida quando eu era adolescente, quando eu era ali mais novo, até os meus 20 e poucos anos. Enfim, e eu posso dar um depoimento aqui pessoal, porque quando você pega a onda, eu fui surfista dos 16 anos até os 35, né? E quando você pega a onda, as pessoas tendem a associar imediatamente com maconha, enfim, com o uso de drogas. Porque isso estatisticamente, de fato, acontece, né? A maioria esmagadora da galera que pega a onda fuma maconha, né? Dá o seu doizinho ali e tal. E a maioria não prejudica ninguém e tudo mais, né? E eu me incomodava com isso porque eu realmente nunca usei drogas, né, ilícitas, né? Nunca fumei maconha, nunca cheirei cocaína, nunca, né? O que eu sempre fiz foi beber cerveja. A única coisa que eu gosto de fazer é beber cerveja. Agora, aquilo me incomodava muito porque era uma coisa meio que de rótulo, né? Só você pega a onda, então você fuma maconha, né? E ao mesmo tempo eu usava lente de contato, uso até hoje, né? E aí você pegando onda usando lente de contato, seu olho fica vermelho. Então as pessoas, né, tinha gente que não acreditava em mim mesmo, assim, né? Não, você usa assim com certeza e tal. E eu nunca nem experimentei maconha, né? Porque eu sou um cara meio que de ir fundo nas coisas, então eu sempre tive essa ponderação, de não vou entrar em droga não, porque como eu gosto de fazer as coisas, né, eu vou até o final, então se eu entrar nisso aí eu vou emburacar demais, e aí vai, entendeu? Vai trazer problema para mim, porque eu gosto de estudar também, isso atrapalha. Mas com o passar do tempo da minha vida, eu fui revendo essa questão. E fui aceitando mais a existência disso e o uso que as pessoas fazem disso, porque de fato a vida vai te ensinando. Tem um monte de gente aí que usa droga e não faz mal a ninguém, né? E tem gente que vai para academia fazer jiu-jitsu e sai na rua e espanca os outros, enfim, né? E aí vai proibir o jiu-jitsu por isso? O problema não é o jiu-jitsu, o problema é a cabeça daquele retardado ali que foi fazer luta para poder brigar com os outros. É a mesma coisa a droga. O sujeito pode usar a droga e ficar dando cabeçada na parede dentro de casa, entendeu? Não prejudica ninguém, não atrapalha ninguém, seja feliz com isso. Eu acho que essa é a mentalidade que a gente tem que entender no Brasil para poder sair desse moralismo tosco, idiota e contraproducente, porque gera uma massa carcerária gigantesca e, enfim, isso ali, na verdade, vai alimentando o pós-crime, né? Porque o sujeito sai dali um bandido pior, né? Então é isso, vamos torcer para o Silvio de Almeida e parabéns para o Silvio de Almeida por levantar essa questão. É coisa rara ter coragem de fazer isso ali nessa posição, né? Sujeito ali a uma série de críticas moralistas, mas vamos torcer para ele conseguir levar esse debate adiante, a gente conseguir mudar a legislação aí nesse sentido, beleza, pessoal? Então é isso, grande abraço, até o próximo vídeo e fui!